Agora, vimos a parte teórica, como é que calculamos esse nosso vetor de indução magnética, um solenoide. Agora nós iremos ver algumas aplicações desse solenoide. Nós vimos que um solenoide se assemelha muito a um ímã de barra. Então nós podemos dizer que esse meu solenoide, nós podemos fazer uma aplicação nele do que nós chamamos de eletroímã. Esses eletroímãs são utilizados em outras coisas. Podemos ver em alto-falantes, no transporte de sucata ou até mesmo em campainhas. A sua aplicação no nosso cotidiano é bastante útil. Então, o físico francês Dominique François-Jean Arago, ele demonstrou que um fio enrolado em um pedaço de ferro se torna um ímã quando percorrido por uma corrente elétrica, ok? Por quê? No caso enrolado, esse enrolado gera o que nós chamamos de um solenoide. Inventou-se então o eletroímã, ímãs temporários produzidos por corrente elétrica. Podemos ver isso no esquema aqui abaixo. Podemos ver o quê? Que na minha barra de ferro está enrolada por um solenoide. Esse solenoide passa por ele uma corrente elétrica, ok? Essa corrente elétrica, ao passar pelo meu solenoide, ela gera ao seu redor um campo magnético, onde podemos observar que esse campo magnético ele vai ter umas linhas, né? Onde as linhas vão estar nesse sentido aqui, ó, saindo para cá. Então, isso aqui indica que esse aqui vai ser o polo norte do meu eletroímã. E teremos linhas entrando no outro sentido, onde essas linhas de indução magnética que estão entrando, elas representam o meu polo sul. Um detalhe muito importante é que a corrente elétrica ela está nesse sentido aqui, ó, que nós podemos olhar que ela está no sentido de rotação, no sentido horário. Se eu inverter o sentido da rotação e passar ela para o sentido anti-horário, esse passar a ser o sentido da minha corrente elétrica, como o campo magnético ele depende do sentido da corrente elétrica, ao inverter o sentido da minha corrente elétrica, eu estarei invertendo os polos do meu eletroímã. Então, onde era o polo norte, agora vai passar a ser polo sul, quando eu inverto o sentido da corrente elétrica. E onde era polo sul, vai passar a ser polo norte. E as linhas também irão inverter os seus sentidos, ok? O que vai acontecer com as linhas? Elas vão inverter os seus sentidos. Isso acontece se eu inverter o sentido da minha corrente elétrica. Se eu inverter o sentido da minha corrente elétrica, eu estarei invertendo os polos do meu eletroímã. É um detalhe muito importante, ok? Se eu inverto o sentido da corrente elétrica, eu inverto o sentido do polo do meu eletroímã. Os eletroímãs apresentam duas vantagens em relação aos ímãs naturais. A primeira é a possibilidade de poderem ser fabricados, ou seja, não seria necessário procurar ímãs da natureza. Diferente dos ímãs da natureza, é necessário fazer o quê? Para eu formar um ímã natural, eu tenho que realizar a mineração. E essa mineração, ela tem alguns desgastes naturais. Ocorre que eu vou ter alguns problemas ambientais em relação a esses processos de mineração. Então, essa é uma das vantagens de eu utilizar um eletroímã, já que eu posso fabricar esse meu eletroímã. Uma outra vantagem, na qual eu acho a mais importante, é o quê? A segunda é que, ao contrário do ímã natural, ele pode ser ligado ou desligado. Por quê? Eu posso ligar ou desligar meu eletroímã, já que ele depende da passagem de elétrons, no caso da corrente elétrica. Então, se eu interrompo essa corrente elétrica, eu estou interrompendo o meu campo magnético. Então, eu posso ligar como se fosse um interruptor. Ao ligar e desligar a corrente elétrica, eu estou ligando e desligando o meu campo magnético gerado por esse meu eletroímã. Um detalhe também importante é o que? Como eu posso ligar e desligar esse meu eletroímã, eu posso também inverter o sentido do meu campo magnético. Eu posso inverter o sentido, já que eu posso também inverter o sentido da
corrente elétrica. Então essa é uma das boas aplicabilidades desse meu eletroímã, né? As vantagens. Além de eu poder fabricar, eu também posso estar ligando e desligando esse meu eletroímã. Já o ímã natural não tem como eu estar ligando e desligando ele. Há diversas aplicações tecnológicas para os eletroímãs. Vamos vê-las?